Saudações a todos vocês que nos ouvem nos canais de streaming e a vocês que também nos assistem no canal do YouTube. Meu nome é Fernando, eu sou diretor de marketing da Viturbana e mais uma vez estou com vocês para mais um episódio do Viturbana Talks, uma iniciativa da incorporadora Viturbana, uma incorporadora que acredita que é possível dialogar com os diferentes temas de São Paulo. A gente quer falar sim de urbanismo, mas também quer falar de lifestyle, cultura, entretenimento, qualidade de vida, lazer, enfim, tudo que nos conecta a essa grande megalópole. E hoje eu estou com um convidado mais que especial, que é o Felipe Morosini. Felipe Morosini é um renomado artista plástico e designer brasileiro, nascido em São Paulo, cuja obra se destaca pela fusão de arte, urbanismo e engajamento social. Formado em artes visuais e com uma trajetória marcada pela experimentação e inovação, Morosini se tornou um importante nome nas discussões sobre a revitalização de espaços urbanos e a importância da arte no cotidiano das cidades. Desde o início de sua carreira, Felipe tem se dedicado a projetos que buscam transformar a relação entre as pessoas e os espaços públicos. Seu trabalho no Parque Minhocão, em São Paulo, é um exemplo emblemático dessa abordagem. Através de intervenções artísticas, iniciativas culturais, ele busca não apenas embelezar a área, mas também fomentar a interação da comunidade e o fortalecimento da identidade local. Com uma linguagem que mistura elementos contemporâneos e referências à cultura paulistana, as obras de Morosini são caracterizadas por um forte apelo visual e uma profunda reflexão sobre a urbanidade. Ele acredita que a arte tem o poder de transformar realidades, inspirar diálogos e promover mudanças sociais significativas. Além de suas obras públicas, Felipe Morosini também participa de exposições em galerias e museus, onde apresenta sua visão crítica sobre a sociedade e o espaço urbano. Seu trabalho tem sido reconhecido tanto nacional quanto internacionalmente, consolidando sua posição como um dos principais artistas contemporâneos do Brasil. Morosini também é um defensor da colaboração e do envolvimento da comunidade em seus projetos, frequentemente promovendo workshops e eventos que incentivam a participação ativa dos moradores. Para ele, a arte deve ser acessível e servir como uma ferramenta de transformação social, capaz de unir pessoas e criar um senso de pertencimento. Atualmente, Felipe Morosini continua a desenvolver novos projetos e pesquisas que exploram a interseção entre arte e urbanismo, sempre com o objetivo de contribuir para uma cidade mais inclusiva, vibrante e culturalmente rica. Felipe, prazer mais uma vez e obrigado por estar aqui com a gente. Prazer, para mim é uma honra conversar com vocês. Legal. Felipe, cara, de todos os episódios são interessantes justamente porque a gente está se propondo a fazer algo talvez muito diferente do que as maiorias das incorporadoras fazem, que é dialogar com pessoas. Mas as pessoas reais do dia a dia, não só aquelas que estão ligadas ao mercado imobiliário. Porque eu acredito e eu tenho o respaldo da Viturbana e essa é acho que é a cultura que está mais presente na Viturbana, é de realmente tentar se conectar com os bairros onde ela está presente, onde ela está se desenvolvendo. E a gente tem hoje um ano mágico aqui na Viturbana, porque dos 4 lançamentos que nós temos previstos, 3 são no centro da cidade, são ao lado do Minhocão, e outros 2 que já foram lançados mostram o quanto São Paulo abraçou Santa Cecília, Campos Elíseos, República e tantos outros bairros ali do centro, e como isso vem mudando drasticamente não só o apelo das pessoas por mais cultura, por mais entretenimento no centro, mas como isso está revitalizando todo. E aí foi um grande orgulho a gente poder estar falando com você, porque a gente vai obviamente falar muito do Minhocão e de todas as iniciativas que o Felipe trouxe para dentro desse parque, que a gente já pode chamar Parque Linear Minhocão, mas é porque mais do que um defensor do parque, você é um defensor do centro, você mora lá há muitos anos, né? Então, obrigado por estar aqui de novo. Eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Felipe na fila do pão, mas quem é o Felipe dentro do centro da cidade, que eu acho que é isso que é gostoso de falar. Qual é a sua conexão com o bairro? Sim. Bom, tudo começa 25 anos atrás, quando eu mudo para o apartamento da minha bisavó, que fica na frente do Minhocão. Eu sou do Tatuapé. Ah, que legal, também sou. Então, a minha bisavó morava lá, então eu, criança, ia muito visitá-la e nunca entendi muito a região. E aí, com 25 anos, eu fui morar lá e comecei a tentar entender que lugar era aquele. E faltava muito, né? Tinha muitas lacunas ali que estavam prontas para ser preenchidas, ou com arte, ou com as próprias pessoas da cidade. Então, eu consigo imaginar uma trajetória de
uma primeira ignorância, de não saber, né? Você tenta se localizar, e eu comecei a fotografar alucinadamente tudo que eu via. Hoje eu tenho, sei lá, 250 mil fotografias Uau. sobre esse período. Então é quase uma catalogação de tudo que aconteceu nos últimos 25 anos. Legal. E acho importante também falar que, ao longo do tempo, eu acabei sendo um agente ativo na transformação daquele lugar. E, para mim, isso teve um poder como ser humano, mas também como cidadão, de entender as potencialidades de quando a gente sai do nosso lugar e entra num lugar público, né? E aí isso é muito potente. Sim. Porque a gente não imagina quem a gente alcança e de que maneira se alcança. Então, e é isso. Em relação ao Minhocão, eu morando na frente da estrutura, e é legal de falar isso porque muitas pessoas me perguntam, né? Como começa isso? Como que você começa com uma certa curiosidade, com uma indignação de não entender ali, mas tem uma estrada passando no meio do bairro. Cortando o bairro. E aí eu lembro que em 2011 teve uma votação para falar qual que era a obra mais feia de São Paulo. E o Minhocão ganhou. Sim. E eu lembro que eu fiquei pensando muito nos meus vizinhos. Todos os dias abrindo a janela ali e vendo, e de repente você está na frente da obra mais feia de São Paulo. E aí eu juntei uns amigos, e que foi a minha primeira experiência com a arte urbana, foi o Jardim Suspenso da Babilônia. Perfeito. Que eu chamei 20 amigos e a gente pintou flores gigantes. Na semana que falaram que o Minhocão era a obra mais feia, eu chamei os amigos e a gente pintou umas flores gigantes no asfalto. E aí a cidade acordou o domingo mais bonita, mais humana, mais sensível. E eu acho que a partir daquele momento as pessoas começaram a olhar para aquele lugar também com mais carinho. Por que não tem pessoas nesse lugar quando fecha para os carros? E aí eu acho que começa o meu interesse em dialogar com a cidade a partir da arte. Perfeito. Então acho que foi esse meio um resumo do que aconteceu mesmo, né? E uma conexão direta com a tua profissão, né? Sim. Porque acho que é um pouco disso, né? Sim. Como o impacto da cidade impactou a sua vocação hoje, porque você é um artista Sim. visual, né? E aí, assim, o que vem depois, né? Depois desse impacto e depois dessa ação, porque pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas para mim, por exemplo, não era, né? O Minhocão, ele já era fechado há muito tempo. E algumas pessoas... À noite. À noite, Sim, sim. E poucas pessoas com quem eu tinha convívio sabiam dessa informação. Agora, né, estando inserido mais no contexto do centro, eu já tenho conhecimento disso já há algum tempo. Mas a gente está falando da década de 90, né? Sim. E era um lugar sem portão, abandonado, literalmente. Literalmente. Né? Como é que foi ver isso e como que foram surgindo as primeiras ideias de não tomar conta, né? Mas não ver aquilo largado, né? Porque acho que essa foi a primeira, talvez, dor, né? Eu acho que começa com essa indignação de falar, mas não tem muita área de lazer nesse lugar. E é o que você falou, ele fechava durante a semana às 9h30 da manhã para os carros, não tinha portão, tinha uns cones que o CT colocava e ficava até 6h30 da manhã. Então era um período durante a semana onde pessoas praticavam esporte, usavam já para lazer, mas muito tímidos. Né? Ninguém sabia, era quase um segredo da cidade. Em 94 ele foi fechado aos domingos porque entendeu-se que as pessoas precisavam descansar. Então também tem uma questão muito séria sobre a hora que eu comecei a entender como é lindo a possibilidade de ter um parque, mas esse parque ele vem de um desejo dos moradores do entorno de ter um lugar menos poluído e menos barulhento. Perfeito. Então, ao longo dos anos, a gente conseguiu aumentar os horários onde o Minhocão é fechado para os carros.
Então aumenta-se durante a semana e a gente conseguiu que fechasse na sexta-feira e só abrisse na segunda. Esse fato muda muito a percepção da cidade em relação ao objeto. Pergunta. E quando foi exatamente esse fechamento aos finais de semana? Mais ou menos, né? Em que lacuna de tempo? Acho que foi em 2016, 2017. Então, imaginar que em 2011 eu fiz aquilo das flores, começou a acontecer coisas ali, aí teve a Virada Cultural de São Paulo, que eu fui convidado para ser o curador do Minhocão. Ah, perfeito. Então, eu chamei 25 artistas para ocupar o Minhocão ou os prédios na lateral, e o curioso que foi o primeiro mural do Minhocão foi nessa virada, que a gente chamou uma artista que chama Mona, que ela pinta plantas que dão na calçada. Ela fez uma gigantesca. E para mim aquilo teve um poder poético das pessoas também verem ali uma semente sendo plantada. Sim. E eu lembro na prática, porque estuda-se muito sobre arte urbana, como a arte salva a cidade, mas ver na prática as pessoas se reunindo na frente de um mural, famílias, e na época podia ter pipoqueiro, tinha vendedor de água. Eu comecei a ver que as pessoas estavam ocupando aquele lugar para ver a arte. Perfeito. E já era também um lugar de ponto de encontro. O Minhocão, você não tem as ruas para falar aonde a gente se encontra. É isso. E aí começaram a falar, vamos se encontrar na planta? Vamos se encontrar no mural? E aí as pessoas começaram a vir ver o que era. E eu acho que... essa história é fantástica até pela simbologia da planta, né? Nascendo. Sim, então, sim. No meio de uma rachadura Sim. de um monte de cimentos ali. Mas eu vou fazer um parênteses, porque eu queria conectar em que momento que existe Eu Sabia Que Você Existia. Que é, para quem não sabe, né? O Felipe é um artista aí de alguns projetos, entre eles um projeto icônico que uma frasezinha a gente estava conversando aqui nos bastidores, que diz muita coisa, né? Que é um dos prédios onde tem essa frase ali no Minhocão. Sim. E que é uma ruptura visual ali no meio do nada acinzentado, você se chocar com essa frase e é de tua autoria, Sim. né? Conta um pouquinho também dessa história. Essa frase, ela vem de um lugar quando eu entendi que eu não preciso te conhecer para te amar. E certas pessoas estão guardadas para o seu encontro. Então, quando você fala, eu sabia que você existia, não é que eu sei que você existe, eu já sabia que eu ia te encontrar, eu já sabia que ia ser um encontro poderoso. Quando você amplia essa frase para a cidade, São Paulo é uma cidade, de certa maneira, muito solitária. Tem muita gente que vem para cá de fora trabalhar e tem uma vida solitária. Sim. Alguém saber que você existe é muito emocionante. E acho que por isso que também tem esse poder no meio desse caos, dessa cidade, tem um abraço, tem um suspiro ali. Eu me vejo em você, era uma época, e isso é interessante, porque eu bordava fronha com essas frases. Olha só. Depois eu fiz camiseta. E eu andava com as camisetas no centro e várias vezes pessoas em situação de vulnerabilidade me paravam e falavam, mas você me vê mesmo? Eu falei, eu não só te vejo, como eu me vejo em você. Cara, incrível. E isso é de um poder, assim, eu já recebi abraços de pessoas que normalmente a gente não teria acesso por causa de uma frase. Então, quando você passa isso para a cidade, naquela escala do prédio, aquilo se torna também parte da cidade, uma cidade mais gentil, mais inclusiva, mais democrática no sentido de não é tão... existe parafraseando o crioulo, não existe amor em SP, eu sou o cara que fala que existe amor em SP. Perfeito, perfeito. E o quanto isso fala muito sobre São Paulo, né? Eu acho que a arte, de maneira geral, a arte urbana, a arte de rua, ela é um DNA presente na história de São Paulo. E aí, o que eu enxergo, né? E o que eu sou assíduo frequentador de lá, né? Meus filhos amam
andar de patins, de bicicleta, ou simplesmente estar ali, aquela quadra gigantesca de xadrez ali. Sim. Meu filho ama aquilo, né? Então são coisas tão simples do cotidiano que é trazido para que todo mundo abrace São Paulo no coração. E aí a arte traz essa coisa, né? De conectar pessoas. A Viturbana, ela se mostra, né? Desde o seu... Hoje a gente está indo para o 12º lançamento ali na Vila Buarque, que é no coração ali também do centro. E a gente se orgulha muito dos 12 empreendimentos, 5 são com artistas que entraram na nossa fachada e têm algo a dizer. Né? E nisso já passou Marcelo Eco, já passou Negrito, já passou Daniel Melim, em breve Felipe Morosini, a gente já está conversando aí. Mas o que eu queria falar, e depois de toda... Vem a ideia das plantas e os poemas. Eu pesquisei que hoje, contando inclusive as pilastras abaixo ali, né, do viaduto, são mais de 70 obras, né, de diferentes artistas, estilos, Sim. manifestos. Uhum. Como que é para você enxergar, né, aquele espaço abandonado de 20 anos e ver isso tomando forma de forma tão colaborativa, que acho que esse que é o barato, né? Sim, sim. Quanto isso tornou uma coisa... Não é mais do Felipe, não é mais do fulano, do ciclano, é uma coisa que está pertencendo, né? Eu acho que é o entendimento dessa ocupação através da arte, porque eu sempre penso assim, na criança que está indo para a escola, ela passava embaixo do minhocão uma situação, de repente ela tem um desenho ali, que promove uma reflexão, promove um abraço, promove... Só que quando são 70 reflexões, são 70 abraços. Você vai para a escola e você tem uma outra sensação. E você também pode pensar que você também pode ser uma daquelas pessoas. Tem muito artista de rua que começa a carreira porque se encantou ao andar na rua. Então, para mim, não existe nada mais democrático. Ali tem uma descentralização de artistas, tem uma democracia de artistas. A Secretaria de Turismo, né, ela abriu o MAR, que é o Museu de Arte de Rua, onde permite que qualquer artista, anualmente, hoje em dia, se inscreva, né, para ter um seu mural. Eu acho sensacional. E é interessante porque, assim, se em 2011 o Minhocão foi eleito o lugar mais feio, a obra mais feia de São Paulo, em 2021 ele foi eleito o melhor lugar para você aprender a andar de bicicleta, o melhor lugar para você andar de skate e patins, porque é linear. Sim. A quantidade de pai que leva filho lá para aprender e aprender a andar de bicicleta no meio da cidade, para mim já é revolucionário. Sem dúvida. Né? E aí você tem aquele espaço onde você, a cada vez que você olha para cima assim, você se depara com uma arte. Então, me perguntam muito como a arte salva a cidade. Ela salva individualmente, ela salva o indivíduo. O indivíduo fica mais sensível, o indivíduo fica mais emocionado, e acho que isso é melhor para a cidade também. Com certeza. Né? Com certeza. Eu sou suspeito porque eu sempre tenho esse lado de ficar falando, mas aqui é uma poesia. Ai, mas que poético. Mas eu acho que é muito sobre isso, né? Sim. Eu pus muito amor naquele lugar. Legal. Eu e muita gente, né? Claro. Então... E como isso ganhou forma além da arte, né? Porque como você falou, e como eu já experimentei diversas vezes lá, é um espaço para andar de bicicleta, para andar de skate, simplesmente para fazer uma caminhada. Tem duas coisas que no backstage aqui, né, nos bastidores, você me pegou muito, né? Uma é que você comentou quando você ficou emocionado ao ver ontem à noite o tanto de pessoas que estavam lá. Sim. Nesse calor que está fazendo São Sim. Paulo. As pessoas não querem ficar dentro de casa. Sim. Elas querem tomar o espaço público, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. E a outra coisa que eu acho que talvez você vai até detalhar um pouco mais, você teve à frente praticamente de uma associação aí por 10, 15 anos. 15 anos à frente dessas iniciativas todas.
E agora você é coroado, talvez, né, com a secretaria, né, o órgão público assumindo, querendo fazer daquilo melhor do que talvez você, sozinho, com alguns colaboradores, não conseguiriam fazer. Sim. Né, e que isso aconteceu no ano passado. Eu queria que você contasse esses 2 episódios, porque eu acho que muda tudo, né? Tudo. A primeira coisa que eu percebo, e claro, com a mudança do plano diretor, os apartamentos eles acabam sendo menores, sem garagem. As pessoas elas começam a enxergar a cidade como extensão da sua própria casa. Isso acontece em várias cidades da Europa, onde as pessoas vivem em apartamentos muito pequenos, mas ao descer, você encontra a possibilidade de encontrar pessoas. As pessoas hoje em dia elas não marcam de encontrar na sala da sua casa, elas marcam de encontrar na cidade. Exato. A quantidade de piquenique hoje em dia que tem no Minhocão, as pessoas estendem uma toalha xadrez com tudo que tem num piquenique de um parque. Então, eu me emociono sempre quando eu vejo criança aprendendo a andar de bicicleta, quando eu vejo bebê engatinhando, porque é curioso, um lugar onde passa 100 mil carros todo dia, quando fecha tem crianças engatinhando, aprendendo a andar, tem idosos, tem cadeirantes. Por isso que, às vezes, já foi dito isso, que é um dos parques mais democráticos, porque tem 3 linhas de metrô, tem terminal de ônibus, ele é acessível para cadeirante, ele é acessível para a cidade. Então tem esse lugar da extensão das suas casas. A segunda era? A segunda é um pouco dessa transformação, né? Desses 15 anos de legado, né? Como associação e à frente de tudo isso, né? E que agora culmina com a secretaria abraçando a causa e tornando isso uma iniciativa muito maior do que ela era, né? Sim. Acredito muito o que aconteceu. Ao longo dos anos, o espaço ele foi ressignificado. Quem ressignificou foram as pessoas que foram subindo naquela estrutura e também indicando o que faltava. Então, acho interessante pensar a ressignificação poética, mas a ressignificação do espaço mesmo. Ele foi ressignificado pelas pessoas. No começo, as pessoas falavam, mas esse parque não tem árvore. E eu falava sempre, esse parque é sobre as pessoas. São elas que fazem esse parque. Ao longo dos anos, ele acabou sendo requalificado, e isso também é genial, porque empurra o poder público para melhorar o lugar. Sim. Me falavam muito da gentrificação e eu sempre fui meio contra, porque quando construiu o Minhocão, o bairro inteiro foi para baixo. Por que em volta toda a cidade subiu e aquele lugar continuou? Quando começa a ter essa discussão da ocupação do espaço público, muita gente fala, mas vai ficar caro morar aqui. Mas por que é barato morar aqui há 10 anos atrás? Porque não era um lugar tão gentil, não era um lugar tão humano. Compartilhado, né? Foi ressignificado isso. Legal. E eu acredito que se sobe o valor do imóvel nessa situação do Minhocão, né? Eu não estou falando do resto da cidade. Sim. É uma devolução do valor do bairro. Era considerado um dos melhores bairros, Santa Cecília, Campos Elíseos, Vila Buarque, República. É uma joia de arquitetura. Sem dúvida. De história. Então, ver isso acontecer ao longo dos anos e ele ser inteiramente, a partir do ano passado, ser requalificado pelo poder público, é uma conquista, uma vitória da cidade, porque agora ela tem cadeira de praia. A gente até falou sobre isso, né? Perfeito, sim. Chamam o Minhocão de Praia de Paulista. Para quem mora em cidade com praia, é um absurdo ouvir aquilo. Mas eu acho transformador, eu acho único no mundo. Vários pesquisadores, vários urbanistas do mundo inteiro vêm estudar o Parque Minhocão para entender como que funciona esse híbrido de uma via que passam 100 mil carros por dia para um lugar onde tem 50 mil pessoas num fim de semana. Então, é muito interessante perceber que a partir da ressignificação
vem a Secretaria de Turismo e pergunta o que as pessoas querem nesse lugar. E eu não estou falando ainda da parte social, é de estrutura mesmo, né? Sim. As pessoas sempre pediram banheiro, as pessoas sempre pediram um lugar para sentar. Hoje tem várias arquibancadas, hoje tem cinema, hoje tem várias atividades culturais que só mostra a potência desse lugar. Sim. Tem peça de teatro que acontece numa janela de um prédio, que as pessoas sentam no Minhocão para assistir. Então, tem muita coisa ainda que pode acontecer naquele espaço. O momento onde o poder público entender a potencialidade, já entendeu, mas ainda não tem muito uma força, né? Sim. As pessoas ainda acham, levam isso meio, uma cadeirinha de praia, não sei o quê, mas quando você viaja e vê os parques lineares do mundo, eles entendem que realmente é que tem essa discussão de novo. Fala-se que se gentrifica quando acontece isso. Mas, na minha opinião, né, de morador, de quem teve que estudar livros autodidata, de urbanismo, entender cidade para pessoas, eu não concordo que aquilo ali é gentrificação. Sim. Ele está devolvendo para o bairro uma dignidade que foi retirada quando foi construída a estrutura. Sim. E por que era tão barato morar ali? Porque não era um lugar bom para se morar. Sem dúvida. Tem urbanista que fala, mas garantiu que a população pobre morasse no centro. Mas ela mora no pior lugar que tem. É isso. Entendeu? Ela fica no meio ali, entre onde os carros passam, onde os ônibus passam. É o pior lugar para você morar. É isso. Hoje, já não é tão ruim. Primeiro porque, se somar as horas fechada para os carros, ela é maior. A gente tem mais hora fechado para as pessoas e em silêncio para os moradores do que o contrário. Então já é uma vitória individual coletiva, né? A gente já comemora isso, mas há ainda um desejo ali de fechar sempre. Sim. Que aquilo realmente vire um espaço permanente. Sim. E eu acredito que ao longo desses anos, como você falou, acho que não só urbanistas de São Paulo, há um olhar de diversos urbanistas fora de São Paulo e até fora do Brasil, país, olhando para aquele parque linear e entendendo como aquilo pode ser adotado efetivamente e transformado. Na sua visão, com tantas experiências que você já viveu lá, onde você acha que é o caminho para realmente... Quais são as iniciativas que você acredita que ainda faltam para realmente caracterizar-o como um parque? Assim? Quais outras iniciativas que o governo pode investir para que aquilo realmente tome uma proporção ainda maior do que já é, voltando para as pessoas? Eu acho que a primeira coisa é ele fazer uma pesquisa do impacto da ausência dos carros, porque o CT já fez uma pesquisa há uns anos atrás que ela indica que ao fechar uma via, em 3 meses as pessoas entendem para onde qual é o outro caminho que ela vai fazer. Então, se você pensar hoje, as pessoas, é muito polêmico isso. Mas para onde vão os carros? Existem 5 caminhos onde leva daquela saída da Zona Leste para a Zona Oeste. Tem 5. Por exemplo, a Avenida São João, onde passa embaixo do Minhocão, ela passa o dia inteiro vazia, porque as pessoas optam por não pegar semáforo. É quase um capricho. Né? Hoje em dia eu vendo, e ainda se estudar a história da construção, foi um político que fez da casa dele para a indústria dele, que ficava na Zona Oeste. Era para facilitar a chegada. É um capricho, ainda mais quando você sabe que você está incomodando a vida de um monte de gente. Tinha que ser publicado um estudo sério e oficial sobre o impacto do fechamento. E uma vez que identifica-se que não vai causar muitos problemas para a cidade, porque a gente está lidando com a maior cidade carro-dependente do país. A gente foi moldado para precisar do carro. Sim, sim. Uma vez que você tem que... E aí é isso que eu sempre falo. São 100 mil carros por dia, mas são 200 mil moradores. Aí sabe aquela história do quem que eu vou fazer menos mal?
Eu não quero também atrapalhar o trânsito de São Paulo, Sim. mas eu vejo as pessoas, né? Eu já fui em programa de entrevista do Bial com uma mulher que morava nesse primeiro andar e ela tinha muitos problemas neurológicos por causa de barulho e de poluição. Sim. Hoje já muda essa situação. Porque eu também acredito numa outra coisa. Quando se fala em poluição de monóxido de carbono, embaixo tem 2 linhas de ônibus. Ali só devia ter ônibus elétrico. Já existe uma compensação das empresas de transporte que eles têm que ter 30% da frota. Uhum. Vamos ali naquele lugar onde já tem um problema, ali só passar ônibus elétrico, já melhoraria. Uhum. Será que a gente consegue... Hoje em dia fecha às 8 da noite. Será que a gente consegue fechar às 7? Uhum. Será que a gente, de vez de abrir às 7 da manhã, dá para abrir às 8? Porque dá para abrir. Às 7 ficam passando uns carros perdidos, assim, sabe? Uhum. Ter um olhar mais humano para o lugar, ter um estudo sério e com vontade política, porque o que acontece? Eu já fiz reunião com os últimos 4 prefeitos. Todos entendem o poder daquele lugar, mas nenhum tem coragem de discutir com 100 mil carros diários. Sim, sim. Entendeu? E acho que a grande questão, acho que você bateu no ponto mais profundo, né? Quando você fala de alternativas, você vê que o impacto é muito mais abrangente do que simplesmente solucionar só o parque. Sim. Né? Transformar para que as pessoas não sejam, quem tem carro não seja impactada, Sim. mas beneficiar 200 mil moradores que estão ali dentro do contexto. Sim. Né? Então, assim, essa proporção é sempre um diálogo muito difícil, Sim. né? Muito difícil. E acho que é o grande desafio. Mas é tangível o legado que foi construído até agora. E são 30, 40, 50 mil pessoas frequentando o final de semana que demonstram que essa bandeira já não é só uma iniciativa. Não, porque me chamavam de louco, né? Perfeito. Não é possível que você acha que isso aqui é um prédio, que é um parque. Que é um parque. Eu falava, gente, mas é. É isso. Quando eu comecei a ver o que estava acontecendo da parte dos humanos, de se reunir, levar uma garrafa de vinho para tomar, depois fazer o piquenique, depois eu comecei a ver festinha de aniversário, depois eu vi casamentos acontecendo ali na frente, principalmente na frente do meu mural. Muitas pessoas pedem a outra em casamento ali. Sim. E aí tem um legado que eu acho sensacional, que ele não é palpável. As memórias, há 20 anos atrás, sobre aquele espaço, ela vinha de uma janela onde você via os prédios a partir da janela de um carro. Quando eu mudei para o meu apartamento, todos os meus amigos, todos, no começo, falavam assim, nunca imaginei quem morasse aqui. Para mim, o meu principal legado é que hoje a memória que as pessoas vão ter daquele espaço é que elas andaram de mão dada, é que o filho dela aprendeu a andar de bicicleta ali, é que ela deu um beijo apaixonado na frente de um mural, é que uma criança se inspirou para fazer desenho por causa de um outro mural. Perfeito. É um legado que não é palpável. E eu acho que é um impacto cultural mesmo de São Paulo, né? O que eu vejo é que a visão de tanto presente há tanto tempo no mercado, né? E lançado em diferentes bairros e conversando até com os meus amigos e familiares mais próximos, é que hoje todo mundo sabe o que é o Parque Linear do Minhocão. Sim. Então, quem está indo lá não é só da região central. É pessoas que cortam a cidade por uma linha de metrô e vai gastar no fim de semana, 10, 15 minutos só para chegar lá. Muita gente. E essas pessoas vão ter um espaço a céu aberto para fazer o que bem entenderem dele. Que acho que é essa... Eu gosto muito das duas palavras que você falou, né? Que é o público ressignificou. Né? E agora a gente consegue pressionar os órgãos públicos para requalificar cada vez mais aquele espaço. E a gente recebe mensagem de pessoas do Brasil inteiro que vêm para São Paulo e quer saber como faz para visitar. É muito legal saber que um lugar que não tinha não se chamava atenção. Hoje pessoas do Brasil inteiro, né, que gosta de arte urbana,
2, que entende que o comportamento coletivo é poderoso. Então, ali é um lugar antropológico, sociológico e humano. Tem questões a ser resolvidas na cidade, na parte social, porque muita gente fala, mas embaixo do Minhocão tem um problema crônico de moradores em situação de vulnerabilidade. Mas o parque não... Assim, eu não posso abrir mão da felicidade de 50 mil pessoas se o poder público não consegue resolver um problema que não tem nada a ver com esse parque. Exato. Né? Exato. Muitas pessoas falam, mas com as pessoas felizes lá em cima e embaixo. Essa é a cidade de São Paulo. Há 40 anos temos esse problema naquele lugar. E acho que o quanto é importante estar presente para enxergar isso, né? Sim. Porque eu acho que também tem esse lado do quão é importante as pessoas estarem no centro e pressionar, assim como pressionaram para que a gente tenha um parque linear, é pressionar para que aquilo cada vez seja melhorado e os problemas crônicos sejam resolvidos. Sim. Porque isso o Parque Minhocão não é parte do problema, né? Ele é parte da solução, né? Então, com certeza. Eu acho que esse que é o maior legado que a gente tem, que você comentou até no início da nossa conversa, o quanto as pessoas se tornam mais sensíveis aos temas, e isso é transformador para também os outros problemas que são crônicos, são de São Paulo, desde que São Paulo é São Paulo, e que a gente agora pode debater com uma perspectiva mais positiva. Né? E é muito bonito isso que você falou, que ele não é um lugar que ele é positivo. Né? Você não pode olhar ele como um começo de um problema, sim. E sim como um começo de uma solução de uma situação maior. E eu do lado de cá, né, no ambiente do mercado imobiliário, do ambiente corporativo, eu vejo o quanto os lançamentos, que muitas vezes são também criticados e tal, as pessoas cada vez mais presentes nos centros começaram a entender que é possível morar, conviver, ter muita mobilidade urbana, porque a malha de metrô tem auxiliado mais, inclusive com a expansão, e as pessoas querem viver num lugar onde ela tem um parque, onde ela tem metrô do lado, onde ela tem comércio e serviço do lado, onde ela tem praças, ciclovias, e quer melhor espaço do que o centro de São Paulo para isso. Tem uma pesquisa não, né? Um estudo de cidade para pessoas que fala que num raio, que eu não sei de 500 metros ou de 1 quilômetro, ele fala que 10 coisas que tem que ter. A Santa Cecília tem tudo. Tem tudo. Tudo desses 10 itens de cidade para pessoas, ali tem presente. Perfeito. Uso misto, hospitais, transporte público. Tem tudo em volta. Você não precisa, é quase uma mini polis ali. Sim, e você tocou no ponto que eu costumo bater muito. Quem mora num apartamento hoje, ela não está só preocupada no cantinho dela. Ela quer saber o que o bairro oferece. É porque as pessoas cada vez mais querem conviver, querem compartilhar experiências no que o entorno tem a oferecer. E a gente chama isso, né, nas pesquisas de mercado que a gente faz, a gente chama de micromobilidade. Né? O que a pessoa pode fazer a poucos passos de casa. Sim. E Santa Cecília é isso. A igrejinha está lá, se você precisar. A academia está lá, a padaria está lá. A boemia, né, gostosa de São Paulo, do centro de São Paulo está lá. E o Parque Linear, com outros ao entorno, oferece o que muito tempo atrás era impossível de imaginar. Sim. Né, de ter qualidade de vida no centro de São Paulo, com mobilidade urbana e com conveniência. Né? Eu quero resolver um problema e atuar alguns passos de casa. E é isso, chegou muito artista ali. No estudo das cidades, existem um fluxo de subir e descer dos bairros que, geralmente, quem começa esse fluxo são os artistas. Olha só. Então, ali tem muito artista morando hoje em dia. Sim. Espero que consigam continuar morando. Sim. Felipe, eu poderia ficar algumas horas ainda batendo papo com você, porque eu sou um apaixonado pelo centro, apaixonado pelo parque. Acho que a sua iniciativa é de uma grandeza, assim, tremenda. Acho que é uma história que a gente vai contar por anos dessa transformação. É muito bom estar aqui com você. Eu queria que você encerrasse também falando como é que as pessoas fazem para te seguir, porque o Felipe é um artista visual aí com várias vertentes, do poema à arte de desenho. E ele me contou aqui nos bastidores, eu vou dar um spoiler, que nem sei se podia, que ele tá
escrevendo um livro em vias de lançar. Me conta um pouquinho aí, o que o Felipe, além da iniciativa do ativista social e do artista, o que tem aí pela frente nos próximos meses aí? Esse ano é especial para mim, porque eu vou fazer 50 anos Que legal. e 25 anos que eu moro naquele lugar. Que legal. E foi nesse lugar onde eu aprendi a ser uma melhor pessoa, um melhor cidadão, uma pessoa mais consciente. Esse livro vai ser um livro de fotografias, mas também vão ter uns textos. É que você tem bem poucas fotos, né? Só 250 mil no acervo. Exato. E eu preciso realmente pôr para fora, Que porque legal. foram anos. Eu acho que é quase um documento. Primeiro que publicar um livro hoje em dia é um ato político, né? Com certeza. E acho poderoso. Sem dúvida. E quem quiser saber mais do meu trabalho é @Felipe Morosini. E quem quiser seguir o Parque é @Parque_Minhocão. Sem dúvida. É isso. Felipe, muito obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer mais uma vez a audiência. Esse é o tipo de conversa que inspira pessoas e transforma pessoas, como a gente da Vitor Urbana acredita, que são projetos sempre feitos por pessoas e para pessoas. Continue nos seguindo nos streams no canal do YouTube e até o próximo episódio. Até lá.